Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre diversificação da renda fixa. Muita gente acha que é simplesmente colocar o dinheiro na renda fixa, que não tem risco nenhum. Tem risco sim, por isso que é importante diversificar. Um dos riscos mais conhecidos é o risco de crédito. Ou seja, você emprestar um dinheiro para uma empresa, no caso um crédito privado, através de debêntures, CRI, CRA, e aí essa empresa vier quebrar, vier dar um default, vulgo calote, numa linguagem mais popular, você não vai receber o dinheiro, você tem ali o risco de crédito. Também tem o risco, que é um custo, vamos dizer assim, de oportunidade. Às vezes você coloca numa renda fixa ruim, e depois você não consegue sair para colocar em outra coisa. Por isso que é importante diversificar. Vou falar aqui um pouco das principais formas de diversificar. Para começar a diversificação numa carteira, o interessante é começar pela alocação macro. Ou seja, quanto que eu vou colocar em cada tipo de renda fixa? Quanto que eu vou colocar em pré-fixado? Quanto por cento da carteira de renda fixa eu vou colocar em pós-fixado? E quantos por cento eu vou colocar em inflação? Não é simplesmente colocar tudo em pré-fixado, que aí te trava aquele valor. Só que qual que é o risco? A taxa de juros cai no 1, 2 anos e depois volta a subir. Então agora a Selic está em 10,5%, pode ser que ela caia ali para 9%. Eu travei a 14%, show de bola, fiquei feliz, porque independente para onde a Selic for, a minha renda fixa está travada em 14%. Só que, digamos que aconteça algo muito grave aqui no Brasil, a inflação dispare, aconteça alguma coisa no mundo, e se essa aplicação que eu coloquei é para 15, 20 anos, pode ser que daqui a alguns anos a taxa de juros Selic esteja pagando ali 20%, e aí qualquer aplicação 100% do CDI vai estar pagando 20%, o teu pré-fixado ficou travado ali em 14%. Então, como a gente não sabe o futuro de fato, a gente tem noção, obviamente, de qual que é o caminho que o Banco Central vai ter, de baixar ou aumentar a taxa de juros, então não dá para simplesmente colocar tudo em pré-fixado, tá? Até pela parte conservadora, colocar mais em pós-fixado. E na parte de inflação, quando que é interessante colocar percentual maior ou menor inflação? Aí você vai ter que fazer a análise macro. Tem como definir, é 50% pós-fixado, 30% para inflação e 20% para pré-fixado. Esse percentual vai depender de cada momento da economia, o que se espera para frente. Então esse é o primeiro passo, definir qual que vai ser a alocação macro. Pré-fixado é interessante quando a estimativa da taxa de juros é de queda. Pós-fixado da renda fixa é a mais conservadora, ela tende a acompanhar ali a Selic, e o inflação é interessante para aqueles momentos onde a tendência da Selic é de queda, mas com expectativa de inflação alta, então você se protege da inflação. No longo prazo é interessante ter esse tipo de ativo, os três na verdade, tá? Colocando mais ou menos dependendo da época. Muita gente às vezes quer sair de uma aplicação de renda fixa porque ela está no prejuízo. Isso vai muito ali pela marcação a mercado. Se você, por exemplo, pegou um título público IPCA mais 6% e a expectativa futura de IPCA mais 7%, os títulos negociados hoje estão IPCA mais 8%, esse teu título vai desvalorizar. Por que alguém vai pegar o teu IPCA mais 6% se tem outro no mercado pagando IPCA mais 7%, tá? Isso com riscos parecidos, O mesmo tesouro estando emitindo ali. Isso explica de forma bem simples aqui por que oscila no curto prazo. Mas se você levar até o final, você vai receber o combinado, que é IPCA mais 6% durante aquele período que você teve com o ativo. Se você sair antes, tem essa relação de marcação a mercado. Você pode sair com um lucro, tá? Ou até mesmo prejuízo. Então tem que saber certinho a hora de entrar. Um segundo passo importante na hora de diversificar uma carteira de renda fixa são os prazos. Não coloque tudo para daqui a 10 anos, nem tudo para daqui a um ano, tudo em liquidez, tá? Porque você colocando tudo em liquidez, você perde às vezes rentabilidade que poderia deixar travada para daqui a 5 anos, daqui a 3 anos e tudo mais. Então tem que saber exatamente o que você vai fazer. Se você pretende, às vezes, trocar de carro, trocar de casa daqui a 1, 2 anos, não tem por que travar a carteira para um período maior, tá? Por outro lado, se você não tem perspectiva de mudar algo nos próximos meses, se realmente quer investir para longo prazo e aquele dinheiro não vai fazer falta, escolha de ativos para um prazo maior, 5, 6 anos, às vezes não tão longo por conta dos riscos. Esticando os prazos, você consegue uma rentabilidade maior. Tem aquela tríade onde você sempre consegue ou liquidez, ou rentabilidade, ou segurança.
sempre 2 delas no máximo, nunca as 3. Ou seja, se você quer algo com muita liquidez e com muita segurança, você vai abrir mão da rentabilidade. Se você quer algo com muita liquidez e muita rentabilidade, provavelmente esse é um ativo que não tem muita segurança. Então, se alguém te prometer isso, já fica esperto. Nunca tem como ter liquidez, segurança e rentabilidade. Sempre você vai ter que escolher. Então, saiba bem ali qual que é o prazo que você tem disponível. E aí você consegue ter uma carteira rentável e que se encaixe ali no seu perfil. E a terceira parte que eu gosto de analisar na hora de montar uma carteira de renda fixa diversificada é em relação aos emissores, tá? Se você, por exemplo, quer muita segurança e colocar tudo em títulos emitidos pelo governo, Tesouro Selic, e NTN-Bs e tudo mais, ele, por ser muito seguro, ele vai pagar menos, tá? Sempre tem essa relação de risco e retorno. O que é um pouco mais arriscado do que o Tesouro e, consequentemente, vai pagar um pouquinho mais. Títulos emitidos por bancos, CDBs, LCI, LCA, porque ele tem um risco maior. Qual que é o risco do governo? De crédito, assim, né? Mas se ele não conseguir te pagar, ele vai imprimir mais dinheiro e vai te pagar, tá? Por isso que é o título mais seguro que a gente tem, e são esses emitidos pelo governo. Os bancos, eles são de certa forma seguros porque tem o Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC, que protege até R$250 mil em aplicações ali do único emissor no CPF, tá? Isso é um assunto para outro vídeo. Mas, assim, então porque tem um pouquinho mais de risco, eles pagam um pouquinho a mais do que os títulos do Tesouro de forma geral. Ah, eu quero algo mais arriscado que me traga mais retorno. Aí você tem crédito privado, debênture, CRI, CRA, tá? Qual que é a diferença deles? Eles pagam um pouquinho mais porque ele não tem a segurança do FGC. Se uma empresa que emitiu essa dívida, você está emprestando dinheiro para uma empresa, lá uma construtora, que emitiu um CRI, se essa empresa quebrar, você não recebe. Uma empresa emitiu uma debênture e ela quebrar, ou enfim, entrar em recuperação judicial e não for te pagar, você também perdeu dinheiro. Então, por isso que pela lei ali de risco-retorno, ela tem que oferecer um pouquinho mais. E aí, de forma geral, eu não gosto de colocar mais do que 5% em empresa de crédito privado. Então, eu vou colocar ali um percentual, diversifique em várias empresas diferentes, de setores diferentes. Eu gosto de dar preferência para aquelas empresas que são listadas na bolsa, porque ela tem uma transparência maior, pela questão da governança que é exigida pela B3, ela tem ali uma transparência maior e você consegue acompanhar se uma empresa está indo bem ou não das pernas. Às vezes, quando uma empresa não tem ações listadas, não tem ali um acompanhamento tão forte no mercado e emite uma debênture, às vezes ela está quebrando e você nem sabe, tá? Então isso é importante ficar de olho na hora de montar uma carteira. Não olhe simplesmente, tá pagando IPCA mais 20%, eu vou entrar. Já teve gente que quis, tem um título aqui pagando IPCA mais 15%, parece uma boa oportunidade. Mas leve sempre em consideração o risco. Uma boa dose faz bem para a carteira, melhora ali a rentabilidade no longo prazo. Caso você queira minha consultoria para ajudar você a montar a sua carteira de forma geral, de renda fixa, renda variável ali com todo, sabe que a gente conta aqui na nossa consultoria com quase 60 analistas acompanhando todo o mercado, seja renda fixa, renda variável, fundo imobiliário, internacional, fazendo toda a gestão do patrimônio, inclusive planejamento sucessório. No link da descrição você encontra ali o nosso contato para agendar uma análise de carteira se for o caso. Poxa, Yuri, eu estou com minha carteira montada, não sei se eu estou correndo muito risco ou não, eu acho que eu estou com uma baixa rentabilidade. Vai ser um prazer ver a sua carteira e ver como a gente pode impulsionar os resultados, mantendo ali uma boa segurança, uma boa rentabilidade, tá certo? Se gostou desse vídeo, espero que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e para acompanhar os próximos vídeos. Eu estou começando aqui no YouTube, então de certa forma um incentivo, tá bom? Deixe nos comentários alguma dúvida que você tenha tido, alguma sugestão de vídeo, tá certo? Um forte abraço e até mais!